Nessa aula de hoje, eu vou te mostrar como trabalhar o corpo inteiro de forma eficiente usando o peso do seu próprio corpo. Eu vou te mostrar exercícios de braço, exercícios de perna, exercícios de abdômen, que você pode fazer em pé e exercícios que você pode fazer no chão. Vai depender de onde você está e o espaço que você tem. Eu vou te mostrar também os músculos que trabalham em cada exercício, compensações que você precisa evitar e como cada exercício te ajuda no seu dia a dia. Eu costumo dizer que treinar em casa usando o peso do próprio corpo é a forma mais inteligente que você tem de treinar. Porque você aprende a conhecer realmente o seu corpo, a controlar seus movimentos e construir força de verdade. E se você ainda não me conhece, eu sou Carol Moreira, fisioterapeuta há mais de 16 anos, professora de Pilates, Yoga, treinamento funcional e criadora deste canal aqui, Como Treinar em Casa. E fica comigo até o final que eu vou montar um mini circuito com os exercícios aqui que eu vou te mostrar ao longo da aula e para você fazer hoje mesmo em casa. Eu quero começar com o exercício mais básico, mais funcional e essencial para o nosso dia a dia. E eu estou falando do agachamento. O agachamento é esse movimento aqui. Então, eu vou alinhar os meus quadris com os meus joelhos e os meus pés. E aí eu agacho. Eu costumo dizer para os meus alunos e alunas o seguinte comando: leva os quadris lá para trás como se fosse sentar numa cadeira. Então eu deixo meus pés afastados. A largura dos pés pode variar de pessoa para pessoa, um ajuste individual, tá bom? Mas no geral a gente coloca os pés na linha dos quadris ou levemente afastados além da linha dos quadris. Então eu levo meus quadris para trás, agacho e volto, olhando para frente. Agachou lá e volto. Agachou e volto. Por que ele é tão funcional e tão essencial como eu falei? Ele te ajuda a sentar e levantar de uma cadeira, de um sofá. Ele te ajuda no movimento de pegar objetos no chão, te ajuda a subir uma escada. O agachamento, ele trabalha músculos dos quadríceps, os glúteos, trabalha também posterior de perna e eu costumo dizer que um agachamento ele bem feito, ele também trabalha o abdômen e é o que dá estabilidade. Compensações que eu posso vir a ter no agachamento é, por exemplo, colocar os meus joelhos muito para dentro, perder esse alinhamento. Ou também colocar os meus joelhos muito para frente, gerando uma sobrecarga dos meus joelhos. Então esse foi o nosso primeiro exercício. O segundo exercício que eu quero mostrar aqui, ainda na posição em pé, é o afundo. O afundo eu coloco um pé para frente, o outro pé para trás e o meu calcanhar de trás ele já fica fora do chão. Então eu penso sempre, eu falo com o meu aluno e aluna, esse comando é muito fácil de entender. Então eu penso sempre que o meu joelho de trás ele vai em direção ao chão e não o meu joelho da frente para frente. Então eu faço esse movimento aqui, sempre contraindo o abdômen, sempre contraindo glúteos. O que eu falo aqui é para estabilizar também a coluna e quadris. Então eu trabalho bastante o meu core. O core é esse cinturão de força que eu costumo falar aqui nas aulas. É quem dá estabilidade e força de verdade para o nosso corpo. Então são os abdominais, o quadrado lombar, o períneo, o diafragma, os glúteos e a musculatura das costas. De forma geral, falando sobre ele. Então, quando a gente vai fazer o afundo, a gente usa bastante esse core para manter a gente estável aqui, ó, nesse movimento. Eu posso levemente levar o meu tronco para frente, mas sempre contraindo o abdômen, glúteo, períneo, toda essa questão do core. É importante falar que o afundo ele também trabalha coordenação, trabalha equilíbrio, trabalha estabilidade, ajuda no movimento de marcha também do nosso dia a dia, do caminhar, ajuda também a pegar objeto no chão, tudo sendo muito funcional. Outra coisa também em relação ao afundo, duas coisas. Ele trabalha a força unilateral também das pernas, então isso ajuda também na estabilidade, no equilíbrio. E eu posso fazer também ele ou só de um lado, né, e depois trocar e fazer do outro lado, ou eu posso fazer também um movimento alternado. Então vou lá, troco. Posso fazer assim ou posso fazer para frente. Voltou. O posicionamento das minhas mãos pode ser na cintura, que ajuda também a dar equilíbrio. Vamos agora para o nosso terceiro exercício.
Esse é um exercício que trabalha a coordenação também, porque eu vou trabalhar braço e perna juntos. Então é esse movimento aqui. Eu faço elevação dos meus joelhos alternados e subo os dois braços ao mesmo tempo. É um exercício que trabalha equilíbrio, trabalha coordenação, trabalha estabilidade e tudo isso ajuda no nosso dia a dia. É um exercício muito importante com relação à marcha, porque eu trabalho bastante os flexores do quadril, além da minha coordenação, obviamente, que eu já tinha falado. Mas eu posso trabalhar também assim, que é um movimento mais funcional. Obviamente que a gente não anda assim, mas eu quero dizer que para construir uma base para a questão da marcha também. Isso ajuda a fortalecer. Trabalha flexores de quadril, trabalha quadríceps, trabalha posterior, trabalha novamente bastante o core para manter estável. Então eu costumo dizer para os meus alunos e alunas, quando fazem esse exercício, para olhar num ponto fixo, contrair bastante abdômen e glúteo e ir levantando devagar. Não precisa ter pressa. E aí isso evita também que eu fique me balançando. Toda vez que eu tiro um pé, acabo compensando jogando para um lado. Então, é olhar no ponto fixo, quando eu tenho o meu abdômen e meu glúteo contraído, eu consigo me manter mais estável. Então, vamos agora para o nosso próximo exercício, que é um exercício que trabalha bastante a circulação. Eu tenho certeza que você já ouviu falar das panturrilhas, que é a segunda bomba do corpo. Primeiro é o coração e depois as panturrilhas. Por isso que os médicos falam tanto da importância de trabalhar panturrilhas no dia a dia. As panturrilhas são os gastrocnêmios e o sóleo. Então, normalmente eu falo para meus alunos e alunas colocarem a mão na cintura e fazer a panturrilha. Pensa sempre, quando você vai fazer panturrilha, de levar o peso do seu corpo em relação ao primeiro e o segundo dedo, que isso te dá mais estabilidade e mais equilíbrio e evita que você se projete para frente e não fique tanto desequilibrada. Outra dica também é sempre olhar num ponto fixo à frente, isso ajuda bastante e contrair abdômen, glúteos, toda a questão do corpo para dar estabilidade. Então, ó, subiu. Sobe os dois calcanhares juntos, ou eu posso fazer também uma panturrilha alternada. Também é uma outra opção de fazer panturrilha. Posso também fazer uma panturrilha unilateral. Posso deixar os braços abertos, que ajuda no equilíbrio. Vocês viram que eu desequilibrei um pouco no início, né? É isso. E também, você pode também segurar em uma parede e fazer a panturrilha. Sempre pensa em alongamento axial, alongamento da coluna. Sempre em crescer, em ficar grande, digamos assim. E não ficar assim para fazer a panturrilha. Sempre alonga e faz a panturrilha. Aliás, qualquer outro movimento que a gente faça na postura em pé, sempre pensa em crescimento de coluna. E agora o último exercício que eu queria te mostrar aqui na posição em pé é o agachamento sumô. O primeiro cuidado que eu preciso ter com ele em relação a compensações para evitar, o sumô, os meus pés ficam afastados além da linha dos meus quadris. Como é que eu posso fazer isso? Ou simplesmente afastar mesmo e olhar que está além da linha dos meus quadris, ou eu junto os meus pés e faço para fora, para dentro, para fora, e aí é o posicionamento ideal. Você já deve ter visto isso em algum lugar também. Então, uma questão, não colocar os pés tão para fora, senão você desequilibra e pode cair. Então, os pés são levemente para fora. Coloca as mãos na cintura e aí faz o agachamento. Os meus joelhos vão na direção dos meus pés. E a coluna sempre ereta. Vou fazer de lado aqui para você ver. Ó, eu não curvo a minha coluna para frente. Eu mantenho a minha coluna reta e agacho. Contraindo sempre abdômen, glúteo, olhando num ponto fixo. O agachamento sumô, ele trabalha a parte interna de coxa, trabalha os glúteos, principalmente o glúteo máximo, e também trabalha a quadríceps. Ajuda muito em relação à estabilidade de quadril e também em agachar para pegar objetos no chão. Por isso que eu coloquei o agachamento sumô aqui também nessa aula de hoje. Então, nos exercícios em pé, eu demonstrei para você o agachamento tradicional, o agachamento sumô, o afundo, a panturrilha e a elevação dos joelhos junto com os braços para trabalhar também a coordenação. Lembrando que todos esses exercícios que eu te mostrei aqui em pé, você pode usar também, porque o foco da aula de hoje é usar o peso do próprio corpo. Mas também você pode usar objetos que você tem em casa, como uma garrafa de água,
um peso de quilo de alimento, uma garrafa de amaciante, uma garrafa de sabonete líquido, para usar de peso. Inclusive, tem uma aula aqui no canal sobre objetos de casa que você pode usar para treinar de forma criativa. Depois dá uma olhadinha nessa aula. E agora eu vou te mostrar os exercícios que a gente pode fazer no chão. Vamos lá! O primeiro exercício que eu quero te mostrar aqui no chão é a ponte, é a elevação do quadril. Então eu coloco quadris, joelhos e pés na mesma direção, os braços ao lado e subo os meus glúteos empurrando o meu chão com os pés. E aí volto devagar. Subiu e volto devagar. Lembrando sempre de contrair abdômen e glúteos. Esse é um exercício que trabalha bastante a cadeia posterior e protege muito a nossa coluna de lesão. Por isso que eu falo de contrair abdômen e contrair glúteos. Na verdade, é a estabilização contraindo o core. Então, ó, subiu e volta devagar. É um exercício que trabalha estabilidade de coluna e trabalha bastante glúteos, que é um músculo importantíssimo para dar estabilidade de quadris e joelhos. O nosso segundo exercício que eu quero te mostrar aqui no chão é o que eu chamo de dead bug. Eu vou dobrar os meus dois joelhos no ar, esticar os meus dois braços para frente como se eu quisesse levar as minhas mãos em direção ao teto. É um exercício de coordenação. Então eu vou levar minha mão direita para trás e minha perna esquerda para frente. Volta, braço esquerdo para trás, perna direita para frente e volta. E aí eu vou alternando esse movimento. É um exercício que trabalha, além de coordenação, trabalha bastante o abdominal profundo e isso também ajuda na estabilidade da minha coluna. E aí protege a minha coluna de lesão, o que ajuda muito em tarefas do dia a dia, principalmente quem fica muito tempo em pé, quem fica muito tempo sentada, trabalhando no home office. Então, esses são exercícios, tanto a ponte quanto o dead bug. Aliás, os exercícios que eu vou mostrar aqui no chão são exercícios que trabalham bastante essa questão do core e, com isso, ajudam na estabilidade da coluna e protege a coluna de lesão. Por isso que é muito bom fazer esses exercícios em casa e, o melhor, só usando o peso do seu próprio corpo. O outro exercício que eu quero te mostrar aqui, ainda na postura deitada, eu vou esticar as minhas duas pernas para frente e a gente vai fazer o abdominal remador. Então eu levo meus dois braços para trás, subo dobrando os meus joelhos e volto devagar. Subo dobrando os meus dois joelhos, abraço as duas pernas e volto devagar. Eu posso fazer também esse exercício de uma forma avançada, sem deixar os meus pés na volta tocar no chão. Então eu vou lá, subiu, estabilizou aqui, voltou, foi lá, subiu e volta, subiu e volta. É um exercício que trabalha bastante força de abdômen, trabalha a coordenação, principalmente movimentos de braço e perna, e isso também ajuda a proteger a minha coluna de lesão. O abdominal remador, ele ajuda você a ter mais controle no sentar e levantar. Ele trabalha bastante flexores do quadril. Ele ajuda, por exemplo, ele facilita, na verdade, o movimento de você levantar da cama. Mas calma, a gente não levanta da cama assim, direto, a não ser que você contraia o abdômen como esse abdominal remador. Mas no geral, se você está deitado ou deitada na cama, para levantar com segurança, sem forçar a sua coluna, sempre deite de lado e com a ajuda das mãos você levanta, senta e aí levanta, tá bom? Que aí você libera a pressão da sua coluna e consegue levantar melhor. O próximo exercício que eu vou te mostrar aqui no chão é a flexão de braço, o apoio. Ele te ajuda em movimentos de empurrar no dia a dia, por exemplo, empurrar uma porta muito pesada. Então isso ajuda bastante. E eu vou te mostrar agora. Eu apoio minhas mãos no chão, um pouco afastada da linha dos ombros, fico na posição de prancha e aí eu desço fazendo a flexão de braço. Ai, Carol, mas eu não consigo fazer a flexão de braço assim. Não tem problema, pode apoiar o joelho no chão e também fazer a flexão da mesma forma. Chega os seus quadris um pouco para frente e desce fazendo a flexão de braço. Ai, Carol, mas eu não consigo descer tanto. Também não tem problema.
Começa aos poucos, dentro do seu limite, respeitando o seu corpo e à medida que você vai fazendo, você vai evoluindo. Então é um exercício também que ajuda muito no seu dia a dia. É um exercício que trabalha bastante peitoral, trabalha também tríceps, trabalha ombro, trabalha abdômen, trabalha a estabilidade da coluna. Um outro exercício que eu também quero te mostrar aqui no chão é a prancha. Pode ser a prancha alta, pode ser a prancha baixa. E a prancha também é um exercício que trabalha a estabilidade, trabalha bastante o core, trabalha a força de ombro também. E você pode variar a prancha, você pode fazer cada vez de uma forma. Por exemplo, na posição de prancha, levanta um pé e outro. Na posição de prancha ainda, vai para frente e para trás. Pode ser prancha alta, prancha baixa. E aí, cada treino seu pode ser uma prancha diferente. Bom, esses eram os exercícios que eu queria te mostrar também aqui no chão. Mostrei a ponte, mostrei o abdominal remador, mostrei o dead bug, mostrei a prancha e mostrei a flexão de braço. Então temos aí 10 exercícios que você pode variar no seu treino. Bom, antes de mostrar o mini circuito que eu fiquei de te mostrar aqui no final da aula para você que ficou até o final, eu quero te falar uma coisa importante. Esses exercícios que a gente trabalhou hoje foram exercícios de força, que é a base dos nossos movimentos. Mas tem um grupo também muito importante, que é o grupo de movimentos que trabalha a parte cardiorrespiratória. É muito importante esses movimentos também porque ajudam na saúde do coração e ajudam também na disposição do seu dia a dia. São exercícios como polichinelo, corridinha no lugar, corridinha frente e trás, o próprio burpee, que muita gente não gosta, corridinha lateral com agachamento. Todos esses exercícios são exercícios que trabalham bastante a parte cardiorrespiratória e você pode incluir no seu treino do dia a dia usando apenas o peso do seu próprio corpo. Você pode montar um treino usando mobilidade, força e esses exercícios cardiorrespiratórios. Seria o treino perfeito para você fazer em casa. Agora vamos lá que eu vou te mostrar o mini circuito que eu fiquei de te mostrar hoje. Só que antes de eu começar a falar desse mini circuito, quais exercícios eu escolhi, eu quero te lembrar o quanto é importante você separar de 3 a 5 minutinhos antes de começar o circuito para fazer exercícios de mobilidade. Esses exercícios preparam o seu corpo para o movimento. Então, exemplos de exercícios de mobilidade, por exemplo, círculo com os braços, para frente, para trás, torção do tronco, levantando os joelhos, círculo com os quadris, abraça a perna na frente, levanta o pé atrás. São exercícios que vão ajudar a preparar o seu corpo para o movimento. Basta você escolher alguns desses exercícios e fazer de 3 a 5 minutinhos, que já vai ajudar bastante. Então vamos agora falar do nosso mini circuito. Para o primeiro bloco, eu escolhi o agachamento tradicional, o afundo de forma alternada, a panturrilha e a elevação dos braços levantando os joelhos, que também é uma forma de você trabalhar os braços em pé. Você pode também fazer a flexão de braço em pé numa parede. Também pode ser uma opção. Para o segundo bloco, eu preparei os seguintes exercícios: a elevação do quadril, o dead bug, que eu te mostrei, o abdominal remador e a flexão de braço. Se você tiver feito a flexão de braço em pé, pode fazer a prancha baixa. E para o último bloco, eu separei 2 exercícios. Um que eu não cheguei a mostrar aqui hoje, que é a bicicleta. Aquele exercício deitado que a gente faz movimentando as pernas. E o segundo exercício do terceiro bloco é a prancha, se você não tiver feito ela no segundo bloco. Bom, mas como é que a gente vai organizar esse mini circuito? Você vai fazer 30 segundos de cada exercício, bloco 1, bloco 2, bloco 3, descansar 30 segundos e repetir tudo. Você vai fazer isso 3 vezes, que vai dar uma média de 15 minutos. Então, só recapitulando, no primeiro bloco você vai fazer o agachamento normal, o afundo alternado, a panturrilha e a elevação do joelho, levantando os braços. No segundo bloco, você vai fazer a elevação do quadril, que é a ponte, o dead bug,
a flexão de braço e o abdominal remador. E no último bloco são apenas 2 exercícios, a bicicleta e a prancha. E aí você conclui o mini circuito em casa de forma eficiente, só usando o peso do seu próprio corpo. E exercícios funcionais, como eu expliquei detalhadamente em cada um. Agora me conta aqui nos comentários qual exercício que você mais gostou de hoje e qual deles você já fazia. Aproveita também para curtir, se inscrever no canal e compartilhar essa aula com quem vive dizendo que não treina em casa porque não tem nada. E para você que ficou até aqui, muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra na próxima aula.